Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Foi passado a aula de revisão para vocês, né? Justamente para vocês relembrarem tudo o que foi visto em sala de aula. E também teve uma breve definição de outros tipos de operações de usinagem, que está tudo explanado também no módulo de vocês, para vocês se familiarizarem. E vamos passar algumas atividades, alguns trabalhos para vocês durante essa quarentena. Adiantar essas atividades que seriam feitas de qualquer forma durante a disciplina, certo? Quando retornarmos às aulas, quando essa quarentena acabar e tudo isso passar, de acordo com o novo calendário da escola, a gente revê os cronogramas e as atividades. Mas esses trabalhos que seriam pedidos para vocês, né, já vão dar como entregues, e a gente só está aqui tentando adiantar e ajudar vocês da melhor maneira possível para a realização dessas atividades, tá bom? No trabalho, na disciplina de processo de fabricação, um dos trabalhos que eu vou pedir para vocês é um plano de usinagem. A gente teria uma visita técnica, mas infelizmente não foi possível acontecer devido à nova situação. Mas vou explicar para vocês aqui cada passo desse plano de usinagem, para que vocês consigam tirar todas as dúvidas de vocês, eu espero. Esse passo a passo, esse trabalho vai estar também vai ser disponibilizado para vocês em arquivo, né, pela escola. E eu espero sanar todas as dúvidas de vocês, certo? No plano de usinagem, ele vai começar, além do tipo de peça que a gente vai desenvolver aqui a gente vai verificar, vocês vão ter essa peça no trabalho de vocês. Vamos ter o sumário, certo? Que é uma estrutura básica. O trabalho, o plano de usinagem de vocês vai ser executado a partir de uma introdução, revisão bibliográfica, material da peça, plano de usinagem e as referências, certo? Cada um desses itens tem aí os seus subitens, e eu vou tentar explicar para vocês aqui cada tópico, cada etapa, para vocês conseguirem executar com sucesso esse plano de usinagem, tá bom? Na introdução, a introdução é a apresentação do assunto a ser tratado, neste caso referente ao processo de fabricação. A introdução tem a função de apresentar resumidamente o tema que será desenvolvido e de que forma será apresentado ao longo do trabalho. É necessário neste item explicar o que é o processo de fabricação de forma geral, o que é o processo de torneamento, o que é o procedimento em questão de estudo. Na introdução contém todo o trabalho de forma sucinta. Então, nesse caso da introdução, você vai apresentar o seu trabalho. Você vai apresentar todos os itens que você vai desenvolver. Nesse caso aqui, você pode até deixar para fazer a introdução no final. Depois que você tiver todo o seu trabalho pronto, você pega aquele trabalho e, de forma resumida, mas que com no mínimo 20 linhas, você vai fazer essa introdução, que você vai apresentar todo o assunto, você vai explicar o que é o procedimento de usinagem, o que é o torneamento, como é o procedimento de torneamento, quais são as principais características, né? Então, tudo isso você vai colocar de forma sucinta e resumida na introdução. Você precisa realmente apresentar todo o seu trabalho. A introdução tem que ter um pedacinho de cada, de forma resumida, mas bem conectadas, certo? Introdução não é em forma de tópicos e nada, não. É um texto descritivo, certo? Que você irá fazer essa apresentação. Na revisão bibliográfica, ela é a base que sustenta qualquer pesquisa ou trabalho. São resumos dos assuntos que serão abordados no trabalho, fundamentado de acordo com a literatura. Você, na revisão bibliográfica, vai fazer um resumo de todo o assunto que
você vai explanar no seu trabalho. Nesse caso, como é a partir de processo de fabricação, você vai botar lá de forma detalhada o que é o torno, o que é o torneamento, o que é o processo de fabricação, o que é usinagem, quais são as principais operações. Tudo isso você vai ter que explanar de acordo com os tópicos que forem determinados, certo? Os assuntos foram determinados no sumário, tá, gente? Então, na revisão bibliográfica, a gente pode ver lá que tem a forma detalhada todos os assuntos que serão necessários. Você não vai pegar tudo da parte de processo de fabricação. Você vai pegar os assuntos, vai revisar os assuntos que estão lá no sumário, tá bom? E isso é uma base, porque no caso, a revisão bibliográfica, qualquer pessoa que pegue esse pré-projeto vai fazer essa revisão, vai ler sobre o assunto, então quando chegar nos resultados e quando chegar no desenvolvimento do seu trabalho, ele vai saber do que está se tratando, entendeu? Por isso mesmo que é necessário fazer essa revisão bibliográfica, até mesmo para vocês revisarem em si o assunto e poder desenvolver uma forma de auxiliar no estudo de vocês, tá bom? Nessa parte do material da peça, o material escolhido, que eu coloquei aí, um material simples, um aço 1020, certo? Então, aqui nessa etapa, você irá descrever sobre o tipo de material, certo? Você vai dizer o que é o aço 1020, você vai apresentar esse tipo de material, normalmente para que tipo de procedimento ele é utilizado, para que tipo de peça. Então, você vai colocar aqui, descrever o material como um todo, né? Quais são as propriedades, quais são as características, qual é a resistência. Então, tudo isso aí você vai colocar nessa etapa aí, nesse item do material da peça. Eu já deixei esse material pré-determinado, escolhido, né? Todos vão fazer referente a esse aço 1020, tá bom? Para tentar também facilitar para vocês. No plano de usinagem, temos lá todos os itens que vão ser executados, que eu quero que vocês façam no plano de usinagem. E no trabalho, no modelo que vai ser encaminhado para vocês também junto com esse vídeo, vai estar lá também explicando cada passo a passo, tá certo? No plano de usinagem, você irá descrever o tipo de máquina que será utilizada, descrevendo qual a importância da seleção da mesma. Deverá selecionar a ferramenta adequada para o tipo de procedimento de acordo com o material descrito. É necessário explicar o motivo da escolha da ferramenta, o porquê você escolheu essa ferramenta, qual a importância disso, entendeu? Você precisa explicar sobre o elemento de fixação para o procedimento, escolher a velocidade de corte ideal para o procedimento, certo? Vocês vão fazer tudo isso no plano de usinagem, item por item. Nesse caso aqui, tem a seleção da máquina, né? Como a gente viu nas aulas que tivemos, o quanto é importante fazer a seleção do equipamento, né? Isso eu botei aqui alguns tópicos só para vocês meio que terem como seguir, né? Para a seleção da máquina, a precisão da máquina, a ferramenta deve equivaler-se à precisão exigida na usinagem, ou seja, qual tipo de usinagem, qual tipo de procedimento, qual tipo de máquina é mais adequada para isso, entendeu? As dimensões da área de trabalho da máquina ferramenta devem ser maiores do que as maiores dimensões da peça. A máquina deve possuir uma potência suficiente para a execução das operações necessárias. Então, aqui, na verdade, de uma forma geral, certo? Alguns tópicos para vocês entenderem a importância da seleção da máquina e como faz a mesma, entendeu? Que nesse caso, aqui, a gente já sabe que o tipo de máquina que será utilizado vai ser o torno, certo? Mas vocês precisam descrever o porquê dessa seleção. Vocês precisam explanar aí qual a importância da seleção do equipamento adequado. A
seleção do dispositivo de fixação, né? Como a gente viu ao longo da nossa disciplina, isso daí já foi dado para vocês, que é muito importante fazer a seleção do dispositivo correto e a gente precisa saber qual o dispositivo de acordo com o tipo de peça que iremos usinar, certo? Aí também tem alguns tópicos explicando para vocês, né? Dispositivo de fixação de propósito geral, como mostras, placas, três castanhas, devem ser selecionadas sempre que possível, que são sempre os principais dispositivos, né? Na verdade, que são os mais utilizados para o procedimento de usinagem simples, né? No caso, dispositivos específicos que são selecionados somente em caso de absoluta necessidade, precisão de usinagem, porque isso vai depender do tipo de procedimento, do tipo de peça. Então, assim, esse plano de usinagem que vamos fazer, que eu estou pedindo para vocês, é um plano simples, né? Só que eu preciso que vocês entendam a importância da seleção do dispositivo de fixação e de cada passo para fazer esse plano de usinagem, certo? A seleção de ferramentas, né? O que já foi passado para vocês, fiz a revisão aí agora na aula de revisão, né? Da importância da seleção da ferramenta adequada, porque isso vai variar de acordo com o tipo de material, a dureza do material, o tipo de procedimento, o tipo de acabamento que você quer, né? Então, assim, para você fazer a seleção da ferramenta, depende dos processos de usinagem, de dimensões das superfícies a ser usinada, da precisão da usinagem. Na maioria dos casos, seleciona-se ferramentas padronizadas, né? As ferramentas especiais ou combinadas são selecionadas somente quando houver uma boa justificativa, porque são ferramentas especiais, são ferramentas mais caras, são ferramentas que não são utilizadas para execução de peças simples. Então, assim, a gente precisa fazer essa avaliação até mesmo para não danificar a ferramenta que às vezes não é adequada para um tipo de material mais grosseiro, mais duro. Então, a seleção da ferramenta é muito importante para a definição do seu produto final, tá certo? E a qualidade dele também. Nessa seção dos tipos de operações, você irá descrever o tipo de operação mais adequado para usinar a peça. No plano de usinagem, que vai ser passado para vocês no exemplo, vai ter lá o que eu vou querer que vocês façam, que tipo de peça vocês façam. É uma peça simples, que foi dado para vocês em sala de aula, foi explicado essas operações. Eu quero que vocês sejam capazes de fazer a avaliação de tudo que foi dado e fazer a escolha da operação mais adequada para a execução dessa peça. Então, é algo simples, certo? Então, vocês vão ter que descrever aí, nesse tópico, o tipo de operação, e eu também quero que vocês coloquem aí quais são as etapas para esta operação. Vocês vão escolher o tipo e vai dizer o que é feito, cada etapa para fazer esse tipo de operação, tá bom? Nesse item aí vocês vão descrever tudo isso. A velocidade de corte, vocês vão escolher uma velocidade de corte ideal, de maneira simples, certo? Isso você vai levantar o tipo de operação, o tipo de material, o tipo de peça, vocês vão fazer essa avaliação. E como vocês viram também em sala de aula, que a velocidade de corte é tabelado, né? Porque isso aí vai depender do tipo do material, do tipo de operação, e isso você já consegue em tabelas, vocês pesquisem, vocês olhem, vocês fundamentem esse plano, certo? Eu não quero que vocês façam de qualquer jeito, isso daqui é para agregar conhecimento para vocês, e aí vocês vão fazer a escolha da velocidade ideal para o tipo de procedimento. E nas referências, vocês vão referenciar tudo, todo tipo de pesquisa, qualquer link que vocês acessaram para fazer a pesquisa, para a execução desse plano de usinagem, para fazer a questão das referências bibliográficas. Então, vocês vão referenciar tudo, colocar qualquer meio de pesquisa, artigos, sites, revistas, até mesmo o próprio módulo, certo? Então, vocês precisam colocar essas referências no plano de usinagem, tá certo? Não serão aceitas
citações, se não tiver de terceiros, se não tiver as devidas referências. Então, vocês tomem cuidado na hora de colocar qualquer tipo de fundamento aí no trabalho de vocês, tá bom? Uma segunda atividade que será feito, que será cobrado de vocês como método avaliativo, vai ser uma lista de exercícios, certo? Essa lista de exercícios vai estar cobrando todo o conteúdo da disciplina, certo? Mas vocês podem fazer pesquisas para responder essa lista de exercício, vocês vão se fundamentar, vocês podem fazer a partir do módulo de vocês também. E pode pesquisar na internet o que é cada coisa, para vocês responderem, fazer uma pesquisa e também agregar esse conhecimento de forma como um todo. Seria meio que uma forma resumida para vocês entrarem em consenso, terem se familiarizar com todo o assunto que a gente vai estudar nessa disciplina quando retornar. Vai ter sobre entorno, vai ter sobre fresa, vai ter sobre a plana, vai ter sobre furação, certo? Então eu quero só que vocês respondam essa lista, ela vai ser cobrada de forma avaliativa e vai agregar a nota final de vocês. Mais uma vez, se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa, por favor, certo? Vamos fazer a nossa parte, porque cada um fazendo a nossa parte a gente consegue chegar no objetivo e vamos conseguir combater esse coronavírus, fazer com que esse vírus não se propague e que a gente consiga fazer com que isso também termine o mais breve possível, né? Então vamos todos em prol de um mesmo objetivo, se cuidem. Obrigada pela atenção de vocês, espero que esse vídeo explicativo aí da atividade, do trabalho, tenha ajudado vocês a entenderem o que está se pedindo, viu? Muito obrigada e até mais.